Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 24 de março de 2014. Nós estamos juntos há 596 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os 3 primeiros capítulos do livro de Provérbios. Já deixamos um pouco, brevemente, o relato de Salomão e seu reinado lá no livro dos Reis e no livro das Crônicas. Paramos naquele momento em que vimos sobre a excelência da sabedoria de Salomão, que foi visitado pela rainha de Sabá e por vários outros reis de muitos outros povos. E agora vamos ler aquilo que sabemos lá pelo livro dos Reis, que Salomão compôs, Provérbios, para ensinar sabedoria. Poemas que visam comunicar instruções para a vida. O livro de Provérbios, portanto, é um livro que é classificado como um livro poético e pertence à categoria literária de sabedoria. E nós vamos falar brevemente sobre isso no início do estudo deste livro. Um livro poético, ele não está preocupado em descrever fatos históricos, como está Crônicas, como está Reis, e nem fatos proféticos, como está, por exemplo, o livro de Isaías. É menos importante para esse tipo de literatura mostrar como Deus se relacionou com o povo de Israel, como Deus advertiu o seu povo em um contexto específico, e mais importante, transmitir instruções gerais para a vida dos indivíduos. Isso, em termos poéticos, é feito numa maneira diferente de escrever, que conta com estrutura rítmica, com figuras de linguagem, com a evocação de muitas imagens e com forte expressão emocional. E é na poesia, então, que esses elementos se destacam e bastante. Na literatura de sabedoria, uma categoria que vai incluir Jó, Provérbios e Eclesiastes, onde você vai refletir sobre a vida, você terá então elementos ainda mais particularizantes, vamos usar essa palavra aqui, que vão descrever um pouco melhor o tipo de livro que nós estamos lendo quando nos aproximamos de Provérbios. A primeira questão que destaca este livro, que está escrito em poesia, portanto, só recapitulando, com estrutura rítmica, figuras de linguagem, imagens e forte expressão emocional, além de ser poético, Provérbios também é um livro de sabedoria. E nós sabemos disso por quê? Porque muitas vezes ao longo do livro aparece o termo sabedoria e seus sinônimos, como entendimento, inteligência e tudo mais. Esse é o propósito do livro, comunicar isso. Esse livro é redigido a partir de uma perspectiva diferente. Falamos sobre isso no culto de ontem pela manhã. Ao invés de Deus falar diretamente com um servo seu, como foi com Moisés, ou como foi com qualquer dos profetas, o que temos agora no livro de sabedoria é mais o resultado da observação da vida com as lentes de Deus do que o resultado de uma revelação direta de Deus feita através de um de seus servos. E isso acaba tendo uma outra distinção. É menos evidente aqui o enfoque na história do povo e na maneira como Deus se relacionou com o povo. Há pouca reflexão direta sobre os acontecimentos históricos redentores ocorridos na história de Israel e mais uma preocupação com a vida diária. O que temos em mãos quando temos um livro de sabedoria é, sem dúvida alguma, resultado da observação da vida, da reflexão sobre ela, à luz dos ensinos de Moisés, de Davi, mas um conselho que nos é oferecido para que tenhamos uma vida repleta de sabedoria. Tratam-se de leis gerais que costumam ser verificadas na experiência humana, mas não leis universais. Nós ainda vivemos num mundo marcado pelo pecado em que as coisas não são sempre como deveriam ser. E embora Provérbios nos traga princípios gerais, por conta do pecado no mundo, nem sempre as coisas são como deveriam ser. No novo céu e na nova terra, louvado seja Deus, elas serão. Mas por enquanto não. Então é preciso tomar muito cuidado para não interpretar Provérbios como uma declaração absoluta de que as coisas sempre serão assim. Nós temos razoável evidência aqui para concluir com segurança que Salomão é o autor do livro dos Provérbios, como o texto propõe. Porque, de fato, aquilo que lemos em Reis e Crônicas mostra que Salomão teve uma sabedoria extraordinária. Lemos lá também que Salomão escreveu muitos provérbios. Vemos muitas semelhanças entre a maneira como esse livro foi redigido e outros textos que foram escavados pela arqueologia, pertencentes a nações como o Egito ou povos da Mesopotâmia na mesma época.
Além disso, Salomão, como vimos e lemos, promoveu e muito o comércio exterior e o contato com outros povos, e pode muito bem ter recebido influências até no estilo literário das outras nações, mediante um grande intercâmbio cultural. Isso era a prática dos monarcas do Antigo Oriente Próximo, que procuravam elaborar instruções para os seus filhos. Só que aqui Salomão oferece recursos não apenas para os seus herdeiros ao trono, mas também para todos os jovens israelitas, para que eles tivessem ocasião de viver uma vida de sabedoria como o povo de Deus. E então, meus irmãos, nós vamos ver aqui instruções que vão procurar orientar, em primeiro lugar, os jovens, e principalmente aqueles do sexo masculino, que vão exercer a liderança da sociedade, para que eles se comportem de maneira a progredir, a prosperar, vivam com a sabedoria que Salomão exibiu, para que cheguem aos resultados positivos que Salomão também alcançou. Nós vamos então encontrar em Provérbios uma concentração maior na vida cotidiana do que na história de Israel. As coisas se concentram mais no que é comum do que no que é extraordinário. Há maior concentração no indivíduo do que na nação como um todo. E o livro de Provérbios é, portanto, uma cartilha sobre a boa moralidade, para incentivar os jovens a uma vida reta e, com isso, a serem bem-sucedidos. Ditas estas palavras iniciais, vamos à leitura dos 3 primeiros capítulos. Os versos 1 a 7 formam uma abertura, um preâmbulo para o livro como um todo, e apresentam as razões de se estudar os provérbios, os objetivos disso. É para que realmente a pessoa que pratica estes princípios seja bem-sucedida na vida. O tom como esses conselhos são transmitidos nestes capítulos iniciais, do capítulo 1 até o capítulo 9, é um tom de pai para filho. E a expressão filho meu é muito repetida. Do verso 8 ao verso 19 do capítulo 1, a ideia deste pai que fala com o seu filho é: meu filho, você vai receber 2 convites diferentes. Um convite dos tolos e um convite da sabedoria que eu lhe prego. Escolha bem o melhor convite. Siga a sabedoria, não siga o tolo, porque isso não vai dar futuro bom. Há um interlúdio nos versos 20 a 33 do capítulo 1, quando a sabedoria aparece personificada. Ela é descrita aqui como uma mulher, na língua hebraica o substantivo é feminino também, como o é no português, que grita nas praças dizendo: olhem para o conselho que eu ofereço e o sigam para que vocês sejam bem-sucedidos. Não sejam tolos, porque os tolos vão se perder, vão amargar muito sofrimento àqueles que me recusam. Fecha-se o interlúdio no verso 33 do capítulo 1 e nós voltamos ao pai falando com o filho, lá no capítulo 2, verso 1, onde novamente vemos a expressão de abertura, filho meu. E aqui o pai, que já disse ao filho que ele teria 2 convites rivais, começa a mostrar os benefícios morais de seguir o convite da sabedoria. Se ele cuidar do seu caráter, como nós vemos nos 11 primeiros versos do capítulo 2, ele será poupado de muito sofrimento, como vemos nos versos 12 a 22 do capítulo 2. O pai prossegue o seu discurso falando mais uma vez no capítulo 3, filho meu. E agora, depois de ter destacado que há 2 convites rivais, depois de ter destacado que aquele que cuida do seu caráter e procura ser sábio vai ser poupado de muito sofrimento, o pai passa a mostrar os benefícios de seguir a sabedoria. Note, 2 convites. Aí o primeiro pai diz: se você seguir a sabedoria, você vai ser poupado de muita coisa ruim. Depois, no capítulo 3, o pai diz: se você seguir a sabedoria, você será alcançado por muita coisa boa. E aqui então, nos versos de abertura do capítulo 3, há sempre uma admoestação seguida de uma recompensa. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, eles aumentarão os teus dias. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, acharás graça e boa compreensão. Confia no Senhor de todo o coração, ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, isso vai ser refrigério para os teus ossos. E assim vai, um conselho e uma recompensa para quem segue o conselho. E isso até o verso 12. O pai então começa a louvar a sabedoria diante dos olhos do filho.
a partir do verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria. E começa a dizer então de mais recompensas que serão dadas por causa do valor da sabedoria em si. Por fim, do verso 21 até o verso 35 do capítulo 3, esse pai começa a mostrar que aquele que obtém a sabedoria terá o favor de Deus e o favor dos homens. Ou seja, além de recompensas que ele receberá como indivíduo, ele terá recompensa nos seus relacionamentos. Ele vai ser amado por Deus, guardado por Deus e vai ser também bem visto, bem recebido pela sociedade. Quanta coisa dita aqui então. No início do livro, a ideia de que isso que está sendo ensinado é para uma vida de sucesso. O pai dizendo, você vai receber 2 convites, escolha o convite certo. A sabedoria aparece fazendo um interlúdio aqui dizendo, quem me recusa se dá mal. E aí o pai começa a dizer então, você terá benefícios morais, cuide do seu caráter, você será poupado de sofrimento. Você terá benefícios inclusive materiais. A cada admoestação o pai mostra uma recompensa. Agora o pai louva a sabedoria aos olhos do filho e diz na sequência no capítulo 3, siga a sabedoria e você obterá o favor de Deus e também o favor dos homens. Nós estamos fazendo um voo panorâmico no livro dos Provérbios. É muito difícil, muito demorado, na verdade, contarmos tudo o que está sendo dito aqui em detalhes. Mas eu creio que com estas instruções você será capaz de extrair a essência daquilo que está sendo registrado aqui. Espero que com isso você tenha uma compreensão aumentada da Escritura e que a palavra de Deus abençoe profundamente o seu coração no dia de hoje. Amanhã a gente prossegue aqui, se Deus quiser. Bom estudo para você e até lá.